programa Vozes é um projeto de quebra de ciclo de trauma, que foi uma parceria que iniciou com o Gender and Justice dos Estados Unidos. Começou com um encontro, meu encontro com a Stephanie Covington, uma psicóloga renomada, psicóloga americana dos Estados Unidos, onde ela me mostrou essa metodologia com quebra de ciclo de trauma e ela ofereceu para a gente implementar aqui no Brasil. Então, ele é um passo muito importante para trazer metodologias femininas para a justiça brasileira. O cenário Brasil é um cenário muito complexo. A gente quase não tem política pública voltada para a mulher e justiça. Então a gente resolveu, junto com a articulação de muitas pessoas, trazer essa metodologia para cá. A gente trouxe o programa para a unidade de Taipas, apresentou para eles e apresentou para toda a equipe técnica e servidores da casa e para todas as meninas, porque era muito importante que as meninas estivessem de forma voluntária dentro do projeto. Num primeiro momento, fiquei preocupada porque eu, como psicóloga, sei que a gente, ao mexer com as situações traumas, a gente abre várias caixinhas que estavam ali guardadas por algum motivo e dentro da internação tudo aumenta. E essa parceria foi muito importante para a gente colocar o programa Vozes pela primeira vez, um projeto piloto no Brasil. O principal nisso é que a gente não teve medo, porque tanto a Andréa, quanto a Renata, quanto a Letícia, elas foram transmitindo essa segurança de que juntas a gente ia conseguir desenvolver o projeto. Acho que o principal, então, é essa parceria para que o projeto Vozes se desenvolva do jeito que tem que ser. Então, 10 meninas participaram do programa e outras 10 meninas que queriam participar e não foram sorteadas, elas participaram da pesquisa. A gente fez uma parceria com a PUC, né, para fazer a nossa pesquisa científica e muito mais do que os dados, né, que vão vir através dessa pesquisa, eu acho que são as mudanças que foram visíveis nessas meninas. Adolescentes que antes não seriam capazes de conter a própria agressividade, que hoje são até mediadoras de conflito, né? Conseguem dentro do seu cotidiano na unidade resolver os conflitos, né? Hoje nós temos mulheres entre aspas, nós temos meninas responsáveis, meninas que conseguem gerir o problema e que conseguem manter um diálogo com os servidores. Elas não falavam, né? Elas ficavam quietas, mudas, passaram a falar, articular. Outras que não sabiam ler direito, mas é porque não tinham pausa para ler, interpretar os textos e passaram a fazer isso melhor. E eu acredito que vai ter ganhos que são secundários, mais a longo prazo, né? Que é o que esse grupo vai transmitindo para as outras do que foi a experiência do Mundo Aflora aqui. E tenho, assim, clareza de que o trabalho realizado, ele realmente foi de grande avalia para todo o centro. O programa me ajudou muito a me conhecer, não ligar para a opinião do próximo, que o que eu sou é isso que importa para mim. Não tinha muito empatia, não tinha, como se fala, amor próprio. Não tinha muita autoconfiança, autoconhecimento e eles me trouxeram tudo isso. Que eu sou o que eu sou, eu não sou o que as pessoas dizem. Eu vi que nesse projeto tinha... Olá meninas, saudade de vocês. Aqui é a Deinha Mendes, do Instituto Mundo Aflora. Estamos trazendo mais conteúdo. E hoje é um assunto que vocês pediram muito pra gente, que é sexualidade e relacionamentos abusivos. E aí, Rezinha, me conta quem vem falar com a gente, que eu sou fã, gente, eu fiz de chat hoje, mais cedo. Tietagem generalizada, então, aqui, né? Deinha, Tati, daqui a pouco a Tati se apresenta. Meninas queridas, sempre reforçando aqui que a gente queria estar aí, né? Se vendo, se abraçando, beijando, mas não dá esse contato físico neste momento, não estamos abraçando e beijando praticamente ninguém, né? Porque está todo mundo meio isolado e assim a gente precisa continuar a seguir, porque o mundo pede, a saúde pede para que a gente tenha paciência, né? E fique ali, cada um na sua, mas a gente vai falar de um assunto super importante hoje, a sexualidade, e cada vez mais a gente precisa falar mais abertamente, confiar em pessoas, saber como é que a gente confia, como é que a gente se cuida, como é que a gente cuida do outro, isso tudo, quem vai nos ajudar demais é essa moça, de quem eu também sou muito fã, enfim, a gente fica idolatrando aqui as pessoas que a gente convida, né? A Tati, que vai se apresentar. Manda lá, Tati.
Oi, meninas, oi, Déia, oi, Rê, muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. E aí, oi, meninas, eu gostaria muito de estar aí com vocês. Eu acho que a gente ainda vai ter essa oportunidade no futuro próximo, tomara que sim. Vem vacina, vamos logo. E eu espero que vocês estejam todas bem, saudáveis. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente acha tabu. Eu tenho certeza que algumas de vocês devem estar se encolhendo assim, ó, pensando, ai, não quero falar sobre isso. Mas se não quiser falar sobre isso, tá tudo bem. Vamos só escutar hoje e aí quando você se sentir à vontade, a gente conversa realmente, literalmente sobre o assunto. Mas acho que o papo vai ser massa, tenho certeza que vai. Tati, conta um pouquinho sobre o que você faz, que eu acho que é muito interessante, como começou tudo isso, né? Então, conta um pouquinho qual é a sua dinâmica, né, nas redes sociais, que é tão legal. Então, meu trabalho ele é o novo jogador de futebol, dizem. Diz que todo mundo, toda criança que é jovem, agora pré-adolescente, ao invés de querer ser jogador de futebol, médico, está querendo ser youtuber. Foi assim que começou. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Acidez Feminina, ele já existe há 10 anos, ou seja, eu entrei no YouTube quando era tudo mato, e a gente foi se profissionalizando, não apenas eu, como a equipe que trabalha comigo agora, mas também todo mundo, o mercado, o pessoal que assiste foi entendendo a importância do YouTube e tal, e estamos nessa aí. Mas o mais legal do Acidez Feminina é que lá a gente fala sobre relacionamento e comportamento de uma maneira aberta, assim, leve, tranquila, bem-humorada, para trocar papo, como se estivesse, sei lá, num quarto com os melhores amigos, assim, as melhores amigas trocando ideia. E aí, atualmente, a gente tem falado muito sobre relações abusivas. Eu leio e-mails que as pessoas enviam para mim e, sei lá, dou minha opinião sobre aquilo, então é uma sessão muito legal. E o mais legal também do Acidez Feminina, além da gente falar sobre esses assuntos, é que o pessoal que assiste, eles se sentem muito à vontade para trocar ideia de uma maneira respeitosa, porque a gente sabe que a internet, muitas vezes, é um lugar não muito propício para você poder expor sua opinião e receber uma outra opinião divergente da sua. Então, assim, eu me orgulho muito de ter criado esse ambiente que o pessoal se sente à vontade e a gente consegue conversar, sabe? Não, é legal demais, né? Porque a internet, como você falou, às vezes ela não é muito amistosa, né? Tem muita briga, discussão, meio além da conta, mas ela preserva um pouco a identidade das pessoas. As pessoas não precisam aparecer, falar, né? E a gente trabalha, e você, muito mais do que todo mundo, para que esse assunto seja realmente o mais natural possível e que se converse em mesa de bar, e que se converse na mídia, e que se converse na sala de aula, né? Todo mundo falando sobre sexualidade, educando as pessoas e mostrando para as pessoas que não tem nada de feio, né? Sentir tesão, se relacionar, ter tesão e amar, ser amado, e entender o grau de discussão até que seja saudável, né? Isso tudo a gente vai caminhando, acho que está caminhando não a passos tão largos como a gente gostaria, mas vai cada vez mais caminhando, a sociedade exigindo, né? Mas esse anonimato da internet, eu tenho essa curiosidade, Tati, vai fazendo as pessoas se disponibilizarem a conversar com vocês e aí criando, na verdade, uma relação de confiança, né? De vocês com seus espectadores, enfim, internautas. Eu costumo falar que todo mundo que manda e-mail para a gente se chama Bia. Porque esse é um nome que apareceu um dia, me chame de Bia, alguém mandou e virou a Bia ou o Enzo, que é um nome que é bem comum ultimamente. Mas eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis, embora a grande maioria delas envia o e-mail do próprio e-mail, assim. Porque o natural é você pensar que a pessoa iria criar um e-mail anônimo para enviar. O pessoal confia tanto que eles mandam do próprio e-mail e escreve, não fala o meu nome, e a gente não fala o nome de ninguém. E outra coisa interessante da questão do anonimato é que, tipo assim, se você parar para pensar, uma mulher jovem falando sobre sexualidade, jovem há 10 anos atrás, agora nem tanto, porém ainda, eu sei lá, no auge do meu estereótipo, eu acreditaria que isso faria com que muitas pessoas se sentissem, e aí, graças ao anonimato, encorajadas a, sei lá, criticar ferrenhamente, falar mal, ser machista, falar, você é uma mulher, que você tem que estar falando dessas coisas e tal. E eu percebo que é exatamente o contrário, assim, a gente, inclusive o público da Acidez Feminina, ele é composto 50% por homens, então é um pessoal que está interessado em conversar sobre o assunto e que por ser um tabu,
acho que acaba atraindo mais a atenção das pessoas, porque o pessoal não tem com quem falar, né? E aí deixa eu ver qual que é a opinião, o que essa outra pessoa está pensando e tal. É um dos assuntos mais recorrentes, né? Primeiro que eu acho que o jeito que você conversa sobre esse assunto, ele é muito próximo, né? É como se realmente a gente estivesse conversando com uma amiga ali na tela. E um dos assuntos mais recorrentes realmente é a sexualidade, né? Ah, o meu parceiro não tá mais afim de transar comigo. E eu queria que você falasse um pouco dessas histórias que você recebe, quais são as histórias mais recorrentes das Bias, né? E contar E dos Enzos, né? Tem bastante banda com dúvidas, tipo, que eles não falariam para os amigos, né? Em grande parte, pelo que eu reparo. Sim, com certeza. A impressão que eu fico às vezes eu tenho a impressão também de que a galera já falou sobre isso com as amigas, as mulheres especialmente, as amigas já falaram exatamente o que eu falei, mas parece que ela tem uma visão enviesada, vou mandar um e-mail para a Tati, aí eu vou e falo a mesma coisa, e as amigas devem ficar até meio chateadas, assim, tipo, mas eu falei, por que você não escutou? Mas o mais recorrente eu acho que está ligado à insegurança e traição, acho que tem muito, tipo, acho que o meu marido tá me traindo, ou acho que a minha namorada não tá mais afim de mim porque ela não quer transar, o que que é? E às vezes é muito uma questão hormonal que o cara desconhece e fica só na insegurança. Outra coisa que é muito comum também é virgindade, a perda da virgindade tardia, por exemplo. Tem muita gente que fala, eu já tô com 20 e tantos anos, ainda sou virgem, eu sou um problema. Ou então, perdi a virgindade muito cedo, acho que isso vai me prejudicar. Então, esses são os assuntos que, vez ou outra, assim, estão sempre pipocando, sabe? E tem muito sobre sogra também, gente, que não está relacionada à sexualidade, mas também é um tipo de relacionamento. São vários tipos de relacionamentos conturbados, né? O amoroso é o mais complicado de todos, porque é a dois e tem muito conflito mesmo, mas tem muita relação com sogra, tem muita relação com mãe que a galera questiona. São as relações, né? Porque quando depende de humanos, tudo fica um pouquinho mais complexo, né? Agora, Tati, e a descoberta da sexualidade, né? Porque também ainda é um tabu, por mais que cada vez se fale mais, né? Sobre homossexualidade, sobre as preferências, e cada um ama e se sente da forma como é, né? E como nasceu, e como cresceu, e como foi criado, e como se sente nesse mundo. Isso também está sendo cada vez mais discutido, ainda temos muito a avançar, tem um preconceito absurdo, e esse preconceito faz as pessoas se estranharem, né? Se sentirem um peixe fora d'água. E aí eu fico imaginando, né? De repente, meninas que tiveram namorados e que de repente não se interessam mais por meninos, tiveram algumas histórias com meninos e agora de repente não querem mais. É tudo muito mais natural hoje do que, não que os sentimentos antes não acontecessem, mas agora eles podem extravasar. Mas tem muita gente que fica meio receoso, né? As meninas podem, algumas aí, se sentir meio que encaixadas nesse papel. O que chega para você sobre isso? O que a gente pode falar para as meninas? Eu acho que mesmo quando a pessoa está muito segura de quem ela é e já está pronta para mostrar isso para o mundo, ela ainda acaba esbarrando em gente que vai questionar aquilo de alguma maneira. Eu vou usar um exemplo de um vídeo que a gente gravou essa semana, acho que foi ao ar ontem, se não me engano, porque a gente grava tanto que eu já estou meio perdida. Mas é de um rapaz trans que estava namorando, começou a namorar durante a pandemia online, uma moça de outra cidade. E aí eles esbarrou com um problema que era, quando ele foi encontrar a moça, eles já estavam namorando e tal, estava tudo certo, ela resolveu falar para ele que não estava afim mais de continuar o relacionamento, e a justificativa que ela deu foram duas, na verdade. A primeira é de que ele era muito afeminado para ela, tipo, eu não achei que você era tão afeminado. E aí ele até reclama no e-mail falando, mas você não viu pelas fotos? Tipo, eu sou a mesma pessoa que está na foto, né? Não existe essa justificativa, não bate. E aí ele foi cavando a história e acabou descobrindo que o real problema, e a segunda justificativa no caso, era o fato da mãe e do pai achar que ela estava tendo um relacionamento lésbico e não aceitarem um relacionamento lésbico, porque não enxergavam ele enquanto um homem trans, um garoto trans, né, que é bem jovem, tem cerca de 20 anos.
E aí, eu acho que essa questão, por mais que a gente esteja pronto, esteja seguro e consiga mostrar para todo mundo quais são as nossas orientações e o que a gente deseja enquanto pessoa para o relacionamento amoroso, a gente ainda esbarra nesse ponto. Então, são duas questões, né? A primeira é você se sentir pronto o suficiente e a segunda é você saber segurar a onda na hora que isso vem, porque ele, por exemplo, relatava estar muito chateado e muito frustrado, porque ele tinha certeza do que ele estava sentindo, e ele tinha certeza do que a menina estava sentindo também. Só que ele ia ter que acabar abrindo mão disso, porque ele não queria forçar esse relacionamento, e aí a gente entra na questão do respeito também, mútuo, né? Porque, tipo, é muito difícil ele continuar num relacionamento em que ele sabe que a outra pessoa está confusa, que ela não tem certeza se ela quer estar ali naquele momento. E ele ia ter que abrir mão porque ele estava enfrentando preconceitos de pessoas que nem têm tanta relação, assim, não estão totalmente, diretamente ligadas à relação deles, porque a relação deles é ele com ela e pronto, e acabou. E aí o que eu respondi foi, olha, tem questões que são nossas e tem questões que são da outra pessoa. A primeira justificativa dela é uma questão dela, que ela pode ter usado como desculpa para, tipo assim, foi o mais óbvio do clichê, do estereótipo que ela pode pensar, tipo, eu quero terminar por causa disso. A segunda é uma questão que é dela, com os familiares dela, é ela que tem que resolver como ela é vista do lado de lá e como ela vai estabelecer esse limite para onde o pai e a mãe podem entrar, até onde eles podem ir, até onde eles podem opinar e serem decisivos no que ela vai resolver na vida dela. Mas eu entendo que é mais complicado, com certeza absoluta, do que um relacionamento hétero, do que um relacionamento cis, porque a quantidade de gente que ainda não conseguiu abrir a mente, compreender que o que cada um... E eu acho que isso entra na sexualidade também, porque o que cada um gosta, o que cada um quer para si, é muito íntimo. Você não tem, tipo... Primeiro que tem muita gente que usa o termo, tudo bem, eu aceito, mas não tolero. E o que você tem que tolerar? Tipo, não tem nada a ver com você, né? Não tem como você tolerar uma coisa que não te pertence, que não te envolve, que não... Mas eu acho que a gente tá dando passos largos até, pelo menos dentro da minha bolha, assim, e aí eu considero a minha bolha esse 1.700.000 pessoas que estão assistindo os vídeos, porque, mais uma vez, por causa do anonimato, muita gente poderia vir e falar um tanto de coisa desnecessária sobre isso. E eu não vejo isso acontecendo, assim. E assim, você também recebe, você falou da menina, né, com questões com a família dela, do jeito que ela se aceita, como o mundo vai aceitar, e você já recebeu e-mails de pessoas que se descobriram gays, né, ou lésbicas e não sabiam como colocar isso para fora, como se posicionar, como fazer essa primeira conversa. E qual foi a sua dica? E como foi esses papos? Então, eu acho que isso aí, na verdade, eu posso dar a dica que eu quiser, mas no fundo, quem vai saber a hora certa e o jeito certo é a pessoa que está passando pelo processo, porque cada um tem uma experiência diferente, né? Tem um contato diferente com as coisas, uma vivência diferente. Mas eu acho, a dica simples que eu costumo usar é o seguinte: o que você prefere? Você prefere que as pessoas descubram ou você prefere ser a pessoa que traz a informação? O que você acha que vai ser menos conflituoso a longo prazo? Porque tudo bem que eu acredito que acontece com enorme frequência da pessoa chegar e falar, olha, eu me descobri, eu estou te informando, porque não é uma questão de assumir, né? Eu estou te contando que é assim, e ao mesmo tempo eu entendo também, eu compreendo que o pai e a mãe possam não estar preparados para entender isso, porque, gente, a gente vive nessa sociedade machista, patriarcal, que tem uma expectativa, que dá muita atenção ao que o outro pensa sobre você, então acho que isso é razoável até certo ponto, mas ao mesmo tempo, eu acho que ninguém é 100% livre se não consegue mostrar para o mundo quem realmente é. E eu acho que se você quer ser livre para ser quem você é, em algum momento essa informação ela vai ter que ser disseminada.
E aí a escolha é, você eu a pessoa que vou falar e enfrentar o que pode vir de julgamentos e preconceito, tentando utilizar o melhor tom possível para explicar, olha, você não tem nada a ver com isso, entendeu? Porque no final das contas é exatamente isso que é. Mas da maneira mais gentil e tal, até porque se entrar no embate não vai ajudar na situação. Ou você quer que essa pessoa descubra por uma outra pessoa e o embate aconteça, o conflito aconteça. Aí eu acho que só de vivência, só com experiência e tal, e repertório, cada um vai saber escolher melhor. E essa... Tati, você... Desculpa, Déa. Pior, imagina. Eu fico pensando, né? Você falou que cada um sabe de si, é isso mesmo, cada história é a sua história e as rédeas estão com você, né? Mas você é uma agente encorajadora, digamos assim, né? Você desperta nas pessoas um interesse de se abrir. Tanto que você tem 1 milhão de pessoas te seguindo e você diz, poderia, né, ter um monte de gente ali me atacando, jogando pedra, não sei o quê, que papo é esse? Sai dessa vida. Mas não, ali estão as pessoas que querem te ouvir, que acham necessário, que gostam do que você fala, da maneira como você aborda essas questões que são tão íntimas, né? No íntimo, é uma questão íntima, individual, e cada um vai saber ali se relacionar com ela. Como é que você faz para encorajar essas pessoas todas, de diferentes idades, né, pelo que a gente vê, a realmente serem livres? Porque você falou, né, essa menina que você contou, desse menino trans, ela tinha uma questão dela e tinha uma questão, talvez, principal com a família dela. Uhum. E isso também é complicado, porque para ela, de repente, ela estava super envolvida, para ela estava tudo bem, mas ela abriu mão. Então, não é só ele, mas ele, por um motivo, e ela por outro, por ela não ter tido coragem de assumir alguma coisa que ela queria. Você tem 2 pessoas aí lidando com a mesma questão de formas tão distintas, né? Como é que você faz para sensibilizar, mas eu acho que para encorajar mesmo, né? Como é que é a tua abordagem com essas pessoas? Então, é um tanto quanto clichê, mas eu acho que é importante a gente internalizar o clichê às vezes, porque não tem como você ser feliz e ser 100% realizado se você não é uma pessoa bem resolvida com quem você é. Se você não consegue compreender que você tem as suas questões que são suas e você vai lidar com elas, e que você não precisa necessariamente ficar agradando as outras pessoas que estão ao seu redor 24 horas por dia. Principalmente quando isso se diz respeito a coisas que são tão caras, tão importantes para você quanto a sua sexualidade. E aí a gente está falando dessa questão de homossexualidade e tudo mais, mas a gente pode falar de uma questão que está ligada à sexualidade de uma outra maneira, que é, por exemplo, não, eu transo com meu namorado. Porque também tem isso, muita mãe, pai, muita mulher, muita menina, e eu acho que com certeza as meninas que estão escutando a gente, alguma delas vai se identificar, que nunca sentiu liberdade suficiente para falar em casa que já transa, ou fazer perguntas sobre como vai ser quando ela começar a transar, ou o que acontece, que anticoncepcional que eu uso, etc. Eu acho que se a gente não consegue se aceitar, e aí eu vou ter que usar esse termo, se aceitar e se sentir bem com quem a gente não é livre. A gente não consegue compreender. A gente, na verdade, não é mais do que uma questão de compreender, é uma questão de explorar o seu potencial. Você vai estar sempre sendo barrado por uma sensação, por um sentimento de não estar agradando, de não estar próximo, de não estar suprindo o que o outro acredita ser o ideal para você. Então, é uma questão de autoconhecimento, assim, de você olhar para dentro e falar, mas quem eu sou? Essa pessoa que eu sou, eu estou conseguindo refletir ela para as pessoas que são importantes para mim? As pessoas que são importantes para mim. E aí, gente, quando a gente fala em pessoas que são realmente importantes para a gente, não é tipo sua rede de amigos de 300 pessoas. É das pessoas que vão estar lá para te apoiar, te dar suporte, estar próxima de você quando as coisas estiverem ruins ou comemorando suas vitórias quando a coisa estiver muito boa também. Então, essas pessoas, elas conseguem enxergar quem você é? Quão importante é para você que essas pessoas te vejam como você é? E geralmente a resposta é muito. E a partir do momento que você tem liberdade para ser quem você é com essas pessoas,
você começa a ter liberdade para se mostrar para as outras sem ficar em busca de ser agradável o tempo inteiro com todo mundo. Até porque as pessoas gostam da gente pelo que a gente é, né? E não pelo que a gente aparenta ser. Que eu acho que é muito do que acontece hoje nas redes sociais, onde as pessoas aparentam ser alguém que não são. E você falou um negócio da conversa da sexualidade com a família, né? Dentro de casa, com pessoas que estão ali próximo e para te orientar. O fato de não conversar sobre sexualidade pode trazer coisas muito ruins, né? Principalmente para as mulheres novas, que é o abuso sexual, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o último vídeo que você fez sobre esse assunto, né? Que eu acho que é muito importante sobre essa conversa mesmo, tanto na escola, né? Quanto na vida. Só para vocês entenderem, meninas, o último vídeo que eu fiz foi falando sobre educação sexual, e aí eu estava questionando por que que o termo educação sexual ele é um termo tão pesado assim e que causa tanta repulsa nas pessoas, em algumas pessoas muito mais do que na maioria das outras. E aí eu cheguei à conclusão que às vezes pode ser o termo em si, não sei, é uma proposta. Porque eu tenho a impressão que as pessoas que são ignorantes, e aí eu estou usando a palavra ignorante no sentido de que escolhem ignorar que é necessário existir uma educação sexual e não em relação a pessoas estúpidas, porque eu acredito que o termo é utilizado das duas maneiras, elas acreditam que ter educação sexual, passar uma educação sexual, nada mais é do que você ensinar a fazer sexo. E, na verdade, não é disso que a gente está falando. Então, a minha ideia era, vamos mudar o termo para, conheça os seus limites. Até que ponto é respeito e até que ponto se transforma em abuso. E aí dá para levar também para abuso psicológico, verbal, todo tipo de violência. E aí, a minha ideia é o seguinte, e aí a gente utilizou um caso que ficou muito famoso nos últimos dias, que infelizmente aconteceu, mas que felizmente ficou famoso porque mais pessoas discutem sobre o assunto, porque eu acho que ele acontece o tempo todo em todos os lugares, que é de uma menina de 10 anos que sofreu violência sexual do tio. Esse tio era casado com uma tia, ele não tem ligação sanguínea, mas ainda assim, enfim, é só uma informação, porque é tão bizarro quanto, para dizer o mínimo. Durante dos 6 anos de idade até os 10 anos ela sofreu essa violência. E ela acabou ficando grávida, porque ela entrou na puberdade e engravidou. E aí a gente todo mundo soube que ela sofria violência porque ela engravidou. Se ela não tivesse engravidado, muito provavelmente ela estaria nesse exato momento sofrendo violência ainda. E ela conseguiu na justiça o direito de abortar a criança, o feto, no caso, porque corria risco para a saúde dela e também por causa da violência. Quando a gravidez acontece por causa de um estupro, você tem esse direito. E aí, algumas pessoas ficaram escandalizadas, não por causa do estupro, e sim por causa do aborto. E essa foi uma questão que me preocupou muito, porque a gente viu pipocando na internet alguns comentários de algumas pessoas falando: mas nossa, ela passou 4 anos sendo abusada e em momento nenhum ela contou para ninguém, ela estava gostando. E aí eu falei, essa mesma pessoa deve ser a pessoa que acredita que educação sexual é ensinar a fazer sexo. Ninguém vai abrir o Kama Sutra na escola ou em casa e falar, olha aqui, essas são as posições que você pode fazer. Não é isso que a gente está querendo dizer. Não tem como você cobrar de uma pessoa ela saber identificar o que é um abuso se ela não tem repertório, se ela não tem informação, se ela não tem conhecimento. Porque, pensa, gente, vocês meninas que estão aí, e esse é um exercício que eu fiz aqui, eu me peguei pensando, peraí, eu com 6 anos, o que eu sabia sobre o que era aceitável e o que não era aceitável sexualmente? Porque eu acredito que essa confusão na cabeça de uma criança que não tem informação, ela deve ser frequente. Você simplesmente não sabe identificar. E é por isso que eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui e todos os papos possíveis devem ser muito recorrentes, assim, para que a gente tenha informação, para que a gente tenha repertório, para que a gente comece a se sentir mais livre para conversar sobre isso até com as nossas próprias amigas.
porque eu acredito que até dentro da família deva ser um pouco mais complicado, porque a gente encontra essa barreira da mãe e do pai não ter conversado sobre sexo com o pai e a mãe, que no caso é seu avô, sua avó e suas tias. Então, minha mãe conta, por exemplo, só para vocês terem uma noção, que ninguém explicou para ela o que era menstruação. E minha mãe é de uma família de 7 mulheres. Então, eram 7 mulheres, uma atrás da outra, ninguém sabendo o que estava acontecendo quando o sangue descia. E porque não se deve falar sobre essas coisas íntimas. E aí minha mãe achou que estava morrendo quando menstruou, porque, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Não, e ainda sobre esse assunto, né, sobre esse caso, que realmente que bom que ele veio à tona e que todas as pessoas ficaram sabendo, porque eles acontecem muito mais do que a gente sabe, do que a gente vem a saber, né? Existe um ciclo, né, entre meninas. Muitas vezes você tem uma repetição do que aconteceu com a mãe dela, que foi abusada pelo padrasto, que foi abusada por um parente. E não só não se falou sobre sexo em casa, como esse tipo de sexo foi feito pelo próprio parente, né? Então, os casos de abuso são feitos em casa, principalmente em casa, com pessoas conhecidas, próximas, não por desconhecidos, embora também aconteça. Então, imagina a situação. Nem estou falando dessa menina que com 6 anos de idade, gente, 6 anos de idade é uma criança. O que ela vai saber, o que ela vai escolher, o que ela vai sentir, ela vai carregar isso para sempre, sem dúvida nenhuma. Os psicólogos explicam, psiquiatras, né, que a gente já está entrando na psiquiatria, não é nem a psicologia. Mas é óbvio. Então, a gente tem um ciclo que se renova, né? Então, as pessoas que atuam nessa área, elas falam muito sobre isso. Então, o que a gente precisa é justamente quebrar esse ciclo. Como é que uma menina, que às vezes não é respaldada pela própria mãe, que acha que ela mereceu ser estuprada pelo padrasto porque ela andava de top em casa, como é que a gente vai exigir qualquer coisa, firmeza ou coragem para essas meninas realmente falarem sobre isso, né? O que a gente pode dizer para as meninas, Tati, nesse sentido? Mesmo que não seja uma criança, como é no caso dessa, porque, por exemplo, há pouco tempo atrás eu falei nos meus stories sobre um caso de uma menina que perdeu a memória. Esse caso foi muito diferente, assim. Ela perdeu a memória dos últimos 10 anos e ela não fazia ideia de quem era. Ela estava com 19 quando isso aconteceu. Então, pensa, você perdeu a memória desde os seus 9 anos de idade. Você não sabe o que aconteceu. E aí ela desconfiava que ela poderia ter sofrido um abuso e que ela poderia ter tido um filho desse abuso, porque ela sabia que ela tinha tido um caso de enxaqueca, foi parar no hospital e soube que ela tinha passado por uma cirurgia naquele hospital. Então, enfim, só para exemplificar, e aí eu comentei sobre esse caso e nos stories, no Instagram, e a galera começou a me bombardear com histórias delas mesmas, de que eu fui abusada pelo meu tio, eu fui abusada pelo meu avô, o meu padrasto, o meu irmão, um dia... E assim, a gente está falando de abuso sexual e eu acredito que muita gente deve pensar na sua cabeça, abuso sexual é quando realmente acontece sexo. Mas... muitos dos relatos eram assim, um dia eu estava dormindo na casa do meu primo, da minha prima, e eu acordei no meio da noite com o meu tio passando a mão na minha perna. Se eu não tivesse acordado, eu não sei até onde ele ia chegar. E aí ele ficou todo, se desculpou e saiu. E esse também é um abuso sexual. E é muito recorrente, e muitas das meninas, elas relataram passar por esses abusos durante a adolescência. Então, assim... a gente está falando, como é que uma criança ia ter informação, como é que ela ia ter repertório, mas tem uma questão aí da pessoa sentir vergonha de ter sido abusada, como se ela tivesse algum tipo de culpa. E, gente, a culpa jamais é da vítima, a culpa jamais, a gente não pode nem passar isso dentro da nossa cabeça. A culpa é de quem abusa, a culpa é um crime antes de qualquer coisa. Quem tem que estar sendo penalizado de qualquer maneira, e especialmente psicologicamente, porque a vítima fica com essa culpa para o resto da vida. Mas eu estava usando uma roupa curta. Mas eu estava de pijama, nesse caso específico, por exemplo. Eu estava dormindo pelada, eu durmo do jeito que eu quiser, né? Enfim, mas se eu não tivesse ido dormir lá, não teria acontecido. Gente...
quem precisa ser penalizado e quem precisa sofrer represália é a pessoa que está fazendo isso, que se acha no direito de fazer isso. Então tem essa questão de, às vezes, a pessoa até tem a informação, saber que ela foi abusada, mas ela não se sentia à vontade para falar sobre isso com ninguém, para relatar, e isso acaba virando um ciclo, porque o abuso acontece de maneira recorrente. E tem também a ameaça, né, gente? O abusador, por exemplo, nesse caso da menina de 10 anos, só para continuar utilizando ele como exemplo, o tio ameaçava ela que se ela contasse para alguém, ele matava o avô. Então, gente, e aí tem essas ameaças também. E tem uma outra coisa que foi muito recorrente nesse dia que o pessoal estava compartilhando essas coisas comigo, foi: eu falei para minha mãe e minha mãe não acreditou. Ou ele falou para mim que se eu contasse para qualquer pessoa, ninguém ia acreditar, e eu achei que ele tinha razão. E é muito recorrente também, isso é o mais comum, né? O fato credibilizar. Da mãe não acreditar, né? Às vezes por não poder sair daquele relacionamento, por achar que não pode se sustentar, é muito recorrente mesmo. E assim, a gente está falando de um abuso que é explícito, né? Mas existem vários tipos de relacionamentos abusivos, né? Que nesse caso é um crime que a gente está falando, né? O abuso sexual. Mas existem outros relacionamentos que a gente entra que acabam sendo abusivos e a gente não presta atenção, né? E ele pode acontecer tanto de um homem para uma mulher, quanto de uma mulher para um homem, de mulher para mulher. Então, acho que seria legal falar um pouco sobre esses últimos assuntos tão recorrentes no teu canal, que são relacionamentos abusivos também, né? E aí eu vou contar para vocês que eu só tive conhecimento da questão do abuso, que não é violência e que não é violência, no caso, física, e que não é o abuso sexual, há muito pouco tempo, assim, foi muito depois de ter começado o canal. Porque a gente até fala da violência doméstica e do abuso sexual pincelado, de um jeito pincelado, mas a gente não fala desse outro tipo de abuso que é ainda mais recorrente e que muitas vezes é o que dá o início da questão da violência psicológica, da violência doméstica e do abuso sexual. E aí, só para as meninas entenderem assim, onde isso começa, eu costumo falar que o jeito mais fácil de você começar a compreender se você passa por um relacionamento, e, gente, acreditem, em relacionamento abusivo também acontece o parental. Então, a partir do momento que a outra pessoa com a qual você está se relacionando, ela não respeita a sua individualidade, ela tem uma dificuldade em compreender que você é uma outra pessoa com outros desejos, com outras vontades, e ela começa a te cercar e ser possessiva e te impedir de fazer as coisas que você gosta, te impedir de conversar com as pessoas que você gosta de conviver, com seus próprios familiares, às vezes, isso já vai dando para acender uma luzinha amarela de tipo, o que será que está acontecendo? Um exemplo comum é: troca essa roupa. Quem disse que você vai sair com esse short curto desse jeito? Ou, sei lá, você não acha que você está usando maquiagem demais, não? Quem usa esmalte vermelho é vagabunda, é puta. Esses são alguns exemplos de sintomas de relacionamento abusivo. Tudo aquilo que faz com que dê a impressão que a outra pessoa compreenda que ela é a sua dona ou seu dono, o ciúme excessivo, te impedir de fazer qualquer coisa. Tem muito namorado, por exemplo, que às vezes faz com que a menina pare de estudar ou pare de ir à faculdade porque é um ambiente que tem muitos homens. Mas eu confio. Uma frase típica de relacionamento abusivo é: eu confio em você, eu não confio nas pessoas com as quais você convive. Eu não sei o que o outro pode fazer. E geralmente, isso, quando a gente não traça limites para isso, quando a gente não consegue entender que isso está acontecendo, isso vai virando uma bola de neve até chegar num ponto que é muito mais difícil se desvencilhar, assim. O que a gente pode dizer para as meninas, se de repente elas se identificaram, né? Tanto com namorados como com namoradas, né? Companheiras,
pai, mãe, avô, avó, tios, primos, enfim, pessoas ali próximas, porque essas relações acontecem. Muitas ainda não têm chefes, né? Mas esses assédios e esses abusos de uma pessoa que, enfim, você não pode mandar para aquele lugar porque você tem um salário a receber e sem ele você não vive, enfim, aí você fica meio à mercê ali da situação. A Andrea falou uma coisa super importante, né? A mãe muitas vezes deixa a palavra da filha de lado, porque ela fala, bom, se eu sair dessa situação, como é que vai ser? O que vai ser da gente? Mulheres que dependem financeiramente dos homens também, né? E que se encontram completamente aprisionadas, né? Como é que a gente ajuda as meninas a identificarem tudo isso, né? E com quem que elas falam, com quem que elas conversam, se isso acontece em casa, a quem elas recorrem, né? Porque, né, é uma coisa que você fala, meu Deus, e agora? Eu vou falar com quem? Vou fazer o quê? Deve dar né, vontade de sumir, mas ela não vai sumir. Como é que faz? Existem, assim, eu acho que a coisa mais fácil, mais simples, existem vários grupos no Facebook mesmo, de pessoas que acham que acreditam que estão passando por uma situação parecida, e aí elas conversam entre si, e a partir desse grupo ela tem um apoio psicológico ou de assistente social, e daí para frente o que for necessário. Então, é fácil de encontrar no Facebook, mas você também pode recorrer à Delegacia da Mulher, mesmo que não seja considerado crime ainda o abuso psicológico, o relacionamento abusivo, você ainda pode procurar para se informar, conversar com uma delegada, contar pelo que você está passando e entender melhor. Tem o 181, que é um número que você pode ligar para conseguir apoio e mais informação sobre isso, denunciar também, se for o caso, mas eu acho que a primeira... Gente, assim, só para vocês saberem, o principal motivo pelo qual as mulheres dizem continuar num relacionamento não satisfatório, e aí a gente está envolvendo o abusivo ou não, e aí isso é demonstrado por uma pesquisa que, infelizmente, minha memória é muito ruim, não lembro os números agora, mas a gente pode trazer para vocês uma outra conversa. O principal motivo pelos quais elas continuam é pela dependência financeira mesmo. E por mais que, muitas vezes, as mulheres sejam as que mais trazem dinheiro para casa. Mesmo sendo autônoma, empreendedora individual, fazendo bolo para vender, as coisas mais básicas que tem, ainda assim tem uma parcela aí que esse homem traz que vai fazer falta na criação dos filhos ou até para o conforto diário mesmo. A primeira coisa, então, procure o canal da Nath Me Poupe. Maravilhosa, sem dúvida. É uma outra mulher maravilhosa. E tem vários canais de mulheres ensinando essa mesma coisa, mas a Nath é minha amiga pessoal, então ela é assim, sou suspeita a falar. Mas a Nath te ensina vários recursos para você conseguir mais dinheiro, investir, para conseguir ir se desligando nessa parte do financeiro. Mas em questão à identificação, eu acho que a partir do momento... O jeito mais fácil de você identificar é você parar para pensar se esse relacionamento ele está te impulsionando ou se ele está te puxando para trás. Tipo, esse rapaz, a sua mãe, o seu tio, o seu irmão, a sua irmã, o seu namorado, o seu marido, ele torce, ele é um parceiro, ele faz as coisas junto com você, ele te incentiva a conseguir crescer, evoluir, melhorar, ou ele é uma pessoa que toda vez que você pensa em alguma coisa para crescer na vida, ele fala, isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Não é para você. Não é para você. Tem um filme... Não, você nunca vai conseguir. Você acha... Essa também é outra frase típica. Tem um filme que é muito romance, assim, mas chama O Diabo Veste Prada. Não sei se as meninas já assistiram. Não, mas a gente tem que mandar para elas. Se vocês tiverem a oportunidade de ver aí, se a gente conseguir passar para vocês de alguma maneira, ele relata um relacionamento abusivo simples, digamos assim, que é uma moça que está tendo várias oportunidades na carreira e o namorado fica sentado no sofá, tipo, não apoia, não faz nada, só critica e tudo mais. É bem básico, assim. A gente vê no nosso dia a dia situações muito piores, mas eu acho que é um jeito mais para a gente começar a abrir esse papo, para vocês se reconhecerem. E tem um termo que eu falo muito no canal também, que a galera já deve estar meio cansada de mim, de tanto que eu já repeti isso, que é procure um parceiro Red Bull.
sabe? Um cara ou uma menina que vai te dar asas, que vai te impulsionar, que vai te injetar energia, que vai fazer com que você queira mais, com que você conquiste tudo. E não uma pessoa que é âncora, que vai amarrar o seu pé e falar, daqui você não sai, você é minha e você vai ter que fazer todas as coisas do jeito que eu quero. E vou falar para vocês, gente, a gente está aqui nesse lugar de tipo, as pessoas que sofrem relacionamento abusivo, eu acredito, sei lá, eu fiz uma pesquisa aqui no Acidez Feminina, data de pesquisa, mas eu acredito que toda mulher passou por algum tipo de relacionamento abusivo em algum momento. E acho que muitas mulheres também são abusivas em relação aos seus relacionamentos. Na questão da possessão, do ciúme, de você tem que parar de seguir todas as mulheres que você conhece, por exemplo, de não respeitar a individualidade. Eu acho que essa é uma questão possessiva do ser humano também, que a gente às vezes tem que ficar um pouco atenta se a gente está sendo parceiro Red Bull ao mesmo tempo. E a relação só é saudável, mais uma vez, quando as duas pessoas estão crescendo juntas, e não quando uma está querendo crescer e a outra está querendo amarrar. E tem uma coisa que você falou, que é essa história da pessoa sempre te trazer para baixo, né? E quando a Rê fala que às vezes ela ganha mais dinheiro, só que ele joga ela tanto para baixo que ela não acredita que quem acaba sustentando a família é ela, né? Então, ela se sente incapaz, insegura para seguir a vida sem essa âncora no pé, né? E a gente falou... Claro, Rê, fala. Desculpa, Dé, até porque a sociedade impõe que se não tiver um homem perto da mulher, o que vai ser dela, né? Por mais que ela seja, ela trabalha, ela tem o dinheiro dela, ela cuida da casa, ela é, enfim, polivalente. Mas e cadê o homem para estar ali junto, fazendo mamãe, papai, filhinho, cachorrinho, passarinho, né? Se não tiver essa casinha, como vai ser, né? Como assim uma mulher sozinha? E como assim uma mulher contra mulher? E como assim uma mulher contra mulher cuidando de filho? Como assim? Mulher não tem filho, né? Então, é tudo isso, é uma construção arraigada que a gente vai indo, né? Vai indo tentando desconstruir isso, né? E o relacionamento abusivo vem inclusive de amigas, entre amigas, né? Existem relacionamentos muito abusivos. E entre mãe e filha é muito mais comum acontecer, né? E tem aquele termo da mãe narcisista. E eu acho que você já recebeu alguns e-mails exatamente sobre isso, né? De mães extremamente abusadoras psicologicamente dos filhos, né? Eu tenho recebido mais, desde que a gente abordou isso a primeira vez, acho que o pessoal foi se identificando, assim. Eu acho que o termo também está ficando mais conhecido, né? Teve uma reportagem fantástica há pouco tempo sobre isso também. Para vocês entenderem, a mãe narcisista, e aí quem pode diagnosticar isso é só um psiquiatra, né? A gente está só contando informações sobre, mas geralmente a mãe narcisista, ela é uma mãe que ela faz uma violência psicológica na filha, especialmente, de uma maneira assim, sei lá, estrondosa, que causa traumas para o resto da vida. Essa mãe, ela renega a filha, ela xinga, ela bate, ela expulsa de casa, ela nunca elogiou, nunca vai elogiar. Ela demonstra um comportamento totalmente contrário àquele que você pensaria enquanto mãe. Basicamente, é a seguinte coisa: se você fosse mãe, pense o seguinte: se você fosse mãe, como que você gostaria de agir com seu filho? Dando carinho, afeto, proteção. Pelo menos é o que eu imagino que vocês estão pensando aí, hein, pessoal? Meu Deus. Sei lá, proporcionando que ele tenha um bom crescimento, ou que ela tenha um bom crescimento, especialmente. E a mãe narcisista, ela faz exatamente o contrário. Ela é aquele cara abusivo que a gente relatou aqui, só que ela está numa posição muito mais próxima e muito mais privilegiada, que deveria ser privilegiada, então o estrago que ela faz é muito maior. É um termo legal, assim, também, para vocês terem conhecimento e tal, porque é bem comum, no final das contas.
Tati, deixa eu voltar um pouquinho para a história da sexualidade, né? Tudo gira em torno disso também. Da história dos padrões, né? A Déia falou um pouco sobre a história do padrão, do modelo. E tem sempre quem não segue um padrão e um modelo, que sei lá quem estabeleceu que é esse, né? Então é de corpo, é de casa, é de relacionamento, é de escolha de carreira, é de tudo, né? Se não tem ali aquele padrãozinho, gente, é um ET. E a gente falando de sexualidade, é o que você já disse, tem gente que escreve para mim falando, puxa vida, eu tenho 20 anos, nunca transei, aí eu sou um ET, né? Não tenho vontade, não tenho tesão. Como é que é? O que é tesão, né? De onde isso vem? Qual é o passo a passo para eu ser uma pessoa normal que queira fazer sexo a partir de tal idade? Nossa, eu tenho 12 anos e os meus hormônios estão em ebulição. Nossa, eu sou um ET, eu sou uma assanhada, uma galinha, uma puta, né? Você uma desvairada na vida. Essa história do padrão é super complexo, né? Porque de repente, você começa a se sentir um peixe fora d'água em todas as esferas. Né? Não existe um padrão, né? Existe, de novo, a gente volta à história da individualidade. Outro dia eu me deparei com uma pesquisa aqui falando que os brasileiros entre 20 e 40 anos, eles estão num ranking nacional, essa pesquisa foi feita em vários países, mas eles estão em segundo lugar como as pessoas que mais transam no mundo, nesses países que foi feita essa pesquisa. Na mesma hora eu falei, que legal, hein? Uma pena que todo mundo, quando fala sobre quantas vezes transa na semana ou no mês, mente. Se você falar 0, você está mentindo. Se você falar 6, está mentindo também. Então, exatamente por causa dessa pressão de tipo, nossa, eu preciso ser uma pessoa que fala que, nossa, eu transo muito bem, ou eu transo muito, meu Deus, porque se eu falar o contrário, as pessoas não vão se sentir atraídas ou eu vou ser julgado. Então, acho que começa aí, nessa pressão de, mas se eu não transar 2 vezes por semana, meu Deus, eu sou um... E vou falar para vocês, viu, gente? A gente está numa conversa de meninas aqui, então aqui às vezes não passa mês sem nada. Casamento, sabe como é que é? Difícil, né? Quarentena, então, convive demais. Você fala, não, vamos só dormir, pessoal, vamos assistir um filme. Mas eu até esqueci o que você perguntou exatamente. Não, a história do padrão, da pessoa se cobrar, né? Não tem, não existe, né? Eu acho que, gente, vamos levar em conta o que a gente quer pra gente, assim. E assim, vamos entrar numa outra coisa de padrão também, que é a questão de mulher não se sentir livre para se masturbar, por exemplo. A gente tem muita vergonha de conhecer nosso próprio corpo. Quando o homem, o menino, e nessas horas as meninas devem estar lá mais encolhidas ainda. Quando o menino completa, sei lá, 12 anos, sempre vem alguém, um amigo do pai, da mãe, da família, o próprio pai, falando, e aí, nossa, olha lá, tô tomando banho de meia hora, a gente já sabe, aí não sei o quê. Não zoando, mas incentivando, de tipo, não, deixa ele ter o momento dele lá. Se uma menina de 12 anos der algum sinal de que está conhecendo o seu corpo, gente, pensa, minha filha tem 2 anos e meio. Uma coisa que passa muito pela minha cabeça é, tipo, ela enfiar a mão na fralda, ou quando a gente vai trocar ela tocar, e aí eu fico pensando, deve que as pessoas normalmente falam, tira a mão daí, tá sujo. Tira a mão daí que isso é sujo. Para que você está colocando a mão nesses lugares e tudo mais? Então, desde o início, a gente já vai entrando na cabeça da gente que é sujo, que a gente não deve se tocar, que a gente não deve encostar na gente, que xereca é um negócio estranho e que a gente tem que satisfazer o cara só porque é isso que é. Se o cara estiver feliz, significa que a gente é boa de cama e não necessariamente. Que fingir orgasmo tá tudo bem, é ok, é isso aí, porque o cara tem que estar satisfeito sabendo que a gente teve orgasmo, mas não necessariamente com a gente tendo orgasmo. Então, essa história é tanta coisa envolvida do padrão, do tabu, do que é esperado e coloca tanta pressão em cima da gente, porque não tem como a gente sentir prazer sem a gente se conhecer, por exemplo. Sem você saber onde que toca, que o negócio faz, uou, é agora, esse é o momento. Não tem como ninguém descobrir isso sozinho também. Tipo, o cara não vai descobrir isso por você. Você tem que, às vezes, direcionar, pessoal. É isso que acontece às vezes. Encosta mais aqui, faz mais aquilo ali, mais pressão, menos pressão, movimenta mais ou movimenta menos. É assim que é. Só a gente... E outra coisa, cada mulher gosta de um jeito diferente, do mesmo jeito que
cada cara deve gostar de um jeito diferente. Então, esse negócio de o padrão é os caras quererem transar 5 vezes por semana, ou o padrão é mulher não sentir orgasmo, ou o padrão é perder a virgindade até os 15 anos de idade. Quem falou? Eu perdi, eu tinha 18. E tipo assim, o importante é você estar confortável para passar por aquela transição. Eu costumo falar que perder a virgindade é como começar um novo emprego. É isso que é. Você sabe mais ou menos o que você vai esperar ali, o que é esperado de você, o que vai acontecer, mas você nunca sabe até você botar o pé lá dentro da empresa e encontrar os seus colegas de trabalho e ver as pessoas e ver o lugar onde você vai ficar. E aí você vai meio ressabiado de tipo, será que eu já puxo papo? Será que eu já faço... É exatamente assim. E aí, depois, no segundo dia você já está um pouco mais de boa. No terceiro você já está um pouco mais de boa. E o ideal é que lá para um mês você já esteja totalmente confortável. Não estou falando que você precisa perder a virgindade de transar todo dia, entendeu? Vocês entenderam a metáfora, né? E assim, o se conhecer, né? É muito importante para a gente saber quando passa um pouco o farol, né? Na parte de tentar conseguir algo que você não quer entregar. E uma coisa também é essa história do homem achar que o casamento, o namoro, tem que transar loucamente a semana inteira, todo dia, e acaba que a mulher, por não querer tipo, perder e deixar ele mal, acaba cedendo, que é um abuso sexual também, né? Que a gente sabe. E o diálogo, né? Uma coisa que a gente sempre fala, que o quanto o diálogo é importante nessas horas, né? Como você recomenda as meninas começarem o diálogo com esse parceiro, né? Para que esse autoconhecimento e o conhecimento entre esse relacionamento seja saudável, gostoso e proveitoso para os dois. E respeitoso, né? Também, né? Eu acho que uma coisa legal da gente falar aí também é que os homens também estão sob pressão. O cara, para ser considerado viril, na cabeça dele, ele acha que ele tem que transar demais, porque se ele não transar demais, a mulher vai achar que ele não é macho o suficiente, que ele não é viril o suficiente. Oh, meu Deus, ele ficou broxa a partir de agora. Isso passa na cabeça dos caras também. E às vezes eles ficam nessa fissura de preciso transar todo dia, exatamente porque ele acha que tem um serviço a ser mostrado ali, que não necessariamente tem. Mas você entende? E aí, o nome disso é machismo, que chama. E o machismo prejudica os caras muito também, ao mesmo tempo. Agora, sobre falar sobre sexo. Gente do céu, pelo amor de Deus, minha missão na vida, se eu tenho uma, é fazer com que as pessoas conversem sobre transas, entendeu? Com seus parceiros, não precisa falar com outras pessoas. Fale só com seus parceiros. Eu acho muito incrível, assim, como que a gente às vezes se sente tão à vontade de ter um momento íntimo em que a gente está colocando coisas do corpo da outra pessoa dentro do nosso corpo, ou vice-versa, ou não precisa nem ser necessariamente dentro, mas assim, tá relando, esfregando, você tá nu com uma outra pessoa, é íntimo pra caramba, mas ainda não é tão íntimo quanto você conseguir conversar sobre esses momentos com a pessoa que você tá. Porque muita gente transa e faz loucuras, oh meu Deus, mas na hora de falar, dá uma trava que a pessoa não consegue. E aí eu assim, falo umas coisas muito que eu considero básicas, mas é porque eu tô nessa de falar dessas coisas faz tanto tempo. Deixa eu fazer só um adendo aqui para vocês. Quando eu comecei a fazer o canal Acidez Feminina, eu tive uma amiga, grande amiga, muito próxima, que sentou comigo e falou assim, nossa, mas para que você vai falar dessas coisas? Por que você não faz um canal de maquiagem? Não vai ser mais legal? E hoje eu até sei me maquiar, mas na época eu não sabia nada. Mas você entende que até aí tem essa coisa. Peraí, até comigo, nesse caso, já falando com ela sobre sexo abertamente muitas vezes, ela não, gente, mas o que as pessoas vão achar de você? E aí eu costumo falar que tem alguns pontos assim que facilitam, por exemplo, não fazer do papo sobre sexo um evento.
Não tem nada pior na vida do que a pessoa chegar para você e falar: a gente precisa conversar. Senta aqui que nós precisamos ter um papo muito sério agora. Minha mãe fazia isso comigo, eu odiava. Nossa, que ótimo. É papo de chefe também, né? Você pode dar um pulinho aqui na minha mesa? 5 minutinhos? Gente, a pessoa já vai travada, você não vai conseguir ter nenhum tipo de conversa, porque já vai tenso, o negócio é, a gente precisa conversar, amanhã eu passo na sua casa, você fica ansiosa a noite inteira, não dorme. Então não faz disso um evento. Um momento muito bom para falar sobre essas coisas pensa num filme hollywoodiano, as pessoas transam, hoje em dia elas não fumam mais depois da transa, né? Você vê como, mas antigamente, na nossa época, em que a gente assistia filmes aos 17 anos, as pessoas transavam e fumavam um cigarro logo depois. Esse é um momento perfeito para você falar sobre as coisas. Você acabou de... Sabe quando você está comendo o almoço, já pensando o que você vai comer na janta e comentando, nossa, à noite a gente podia fazer um arroz com feijão e caldo quinoa. É isso. Do sexo também pode ser assim. Você acabou de transar, você está falando sobre coisas de transa. Outra coisa, outro jeito simples assim de você puxar o assunto é falar, nossa, eu estava outro dia assistindo um vídeo das meninas do Mundo Aflora, e aí elas falaram uma coisa do tipo tal, e eu fiquei pensando, o que será que você acha, hein, Renato? Sei lá, ou Roberta, o que você acha disso? Você não precisa falar a sua opinião, faz uma entrevista com a pessoa. Fala. A minha sobrinha fez um negócio com a gente outro dia, que foi assim, ela tem 12 anos. Ela falou, tia, vou te fazer umas perguntas. Aí foi quase tipo, senta aqui, vamos conversar, né? Eu já fiquei, meu Deus, o que vai vir? Mas era coisa do tipo, qual que é a sua cor preferida? A gente já pensa pior, né? Ah, meu Deus, o que ela vai perguntar? Eu estava pronta, porque ela quisesse. Mas eu vi aquilo e falei, nossa, eu não falei para ela, mas pensei, você me deu uma ótima ideia de como eu posso falar para as pessoas falarem sobre sexo. Que às vezes fazendo uma entrevista. Deixa eu te perguntar umas coisas. E aí vai. Você gosta quando eu faço assim e assim? Qual que é a sua fantasia sexual? Você já experimentou não sei o quê, não sei o quê? Gente, vocês fazem isso sobre ex? Vocês acham que eu não sei que vocês fazem essas perguntas sobre ex? É menos constrangedor falar sobre sexo do que ficar perguntando. Mas sua ex disse isso? Seu ex disse isso? Então, sei lá, como se você estivesse falando de lista de compra no supermercado. Isso, check. Checou. Vai anotando, né? Agora, Tati, às vezes a gente se relaciona com pessoas, às vezes não, né? As pessoas são diferentes, por mais parecidas que sejam, elas são diferentes, né? Cada um é cada um, tem o seu histórico, tem a sua educação, tem a sua vida, tem a forma como viveu, como cresceu, como se estabeleceu, enfim, né? Como amadureceu. A gente está falando com meninas adolescentes, né? Tem, enfim, um mundo pela frente, um mundão pela frente, como fala o Mundo Aflora, né? Mas aí a gente se encontra com pessoas que são diferentes da gente. E podem ser diferentes da gente também nas expectativas em relação aos relacionamentos, né? Então, de repente, alguém quer namorar e casar. Beijou a primeira vez, gente, quero namorar e casar. E achou, beijou e adorou a pessoa, quer namorar e casar, mas a outra pessoa que também adorou ela, não quer casar. Ela quer curtir. Ela quer aproveitar. Ela gosta dela, mas ela gosta dela e quer aproveitar outras coisas. A gente vive numa sociedade que exige que a gente tenha um só parceiro, né? Uma só parceira, enfim. E isso cada um leva de acordo com as suas, né, convicções e com os seus parceiros, né? Eu acho que a verdade, o que eu gosto de dizer assim, para mim faz sentido, é sempre tudo muito claro, né? Não existe surpresa para ninguém, não vamos pegar ninguém de surpresa, mas colocar aquilo que é legal para você. Então, por que eu vou me relacionar assim, vou me prender dessa maneira, se não é assim que eu sou? Por que eu vou me fingir de livre se eu não quero? Se eu quero, sim, uma pessoa só e tal. Não tem nada errado. Da mesma forma que não tem padrão para, eu sinto tesão loucamente, gente, eu não sinto, o que eu posso fazer? Não tem também para tipos de relacionamentos, né? E quanto mais, de novo, a gente volta, e todas as conversas que a gente teve aqui, né, Dainha, a gente fala de autoestima, de segurança, de liberdade, de todas as liberdades, para que a gente seja realmente dono da vida, porque aí a gente vai saber estabelecer o nosso padrão. E aquele que faz bem pra gente. Claro que a gente tem que pensar no entorno. Isso não é ser egoísta. Isso é pensar em você para que tudo possa ser mais harmonioso para a gente e para o todo, né? Tem hora que tem que ser mesmo. É isso aí, vamos assumir que a gente está sendo egoísta e tem que se proteger e vida que segue.
E sabe o que é mais complicado? Eu acho que é uma coisa para a gente parar para pensar também, que é até quando eu estou realmente querendo fazer essas coisas, porque elas são coisas que eu quero, e até quando eu estou nessa vontade e achando que as coisas têm que seguir desse jeito, eu tenho que noivar e casar agora, ou morar junto direto, porque é uma coisa que os meus amigos estão fazendo, que a sociedade está fazendo, que é esperado de mim de alguma maneira. E é muito difícil, às vezes, uma pessoa saber o que ela realmente quer. E quando ela sabe, eu acho que a gente precisa respeitar esse momento. Até porque ela está sendo honesta com você. Por exemplo, você está querendo casar agora, mas eu quero só namorar mais um tempo. Ela poderia muito bem falar para você, vamos casar agora, e ficar te enrolando por mais 2 anos falando, vamos casar agora. A honestidade no relacionamento é uma coisa que a gente, ao invés de rechaçar e querer que as coisas sejam da nossa maneira, a gente tem que admirar, tem que agradecer até, porque Deus me livre de gente desonesta, sabe? Que não é sincera, que não consegue falar o que quer. E aí a pergunta que eu queria deixar assim para a galera é: o que você quer enquanto pessoa? Onde que você quer chegar? E não vamos vir com aquele papo de recursos humanos. Onde você se enxerga daqui 5 anos? Vamos para dezembro, sei lá. Que tipo de quais as características, até porque pandemia já nunca sabe. Exato, não sabe nem o que vai ser amanhã, né? Mas assim, quais as características pessoais que você quer ter para dezembro? Não é tipo, daqui 5 anos eu me enxergo morando numa casa com 4 quartos. Não é nada disso. O que você quer estar o quê? Você quer entender um pouco de inglês, por exemplo. Eu quero ser uma pessoa mais tranquila, eu quero ser uma pessoa mais leve, eu quero ser uma pessoa que respeita mais as minhas vontades. Quer uma coisa aí que eu acho que todo mundo quer? Eu vou contar para vocês uma coisa que eu acho que todo mundo quer, porque eu queria muito e eu consegui nos últimos anos aprender a falar não. Meu Deus do céu, como é difícil falar não, pessoal. Então, eu acho que vocês já podem colocar isso aí na listinha. Inclusive, em dezembro eu quero ser uma pessoa que fala não. Porque aprender a falar não também está muito nesse negócio que a gente está falando de entender que você não tem que seguir o padrão, de entender que você não tem que realizar a vontade do outro por si só. Porque nessa de querer agradar, a gente fala sim para muita coisa que a gente não quer. E às vezes nem faz, mas está falando sim, não sendo honesto com a gente mesmo, antes de mais nada. E a honestidade conosco, né? Eu acho que é muito importante saber se aquilo faz bem para você, se não faz, se você gosta, se não gosta, e ser honesto, né? Putz, a honestidade. Eu já fui casada 2 vezes, algumas das meninas sabem disso, né? Porque passaram aí pelos meus as minhas 2 separações aí comigo, algumas delas. Mas assim, essa parte da sinceridade é muito importante, né? A honestidade, tanto para si quanto você conseguir falar para o outro. E realmente o não é o mais importante, sem sombra de dúvida. Eu acho que você deixou uma ótima reflexão para as meninas. Ótima, que é isso. Senta e faz. Vamos colocar o que você quer, tipo, o que você quer para quando você for para o mundão. Assim que você for para o mundão, o que você vai fazer no primeiro mês ali, que eu acho que são, que nem a filha da Renata fala, são pequenas metas, mas que você conquiste e entenda que pode mais, né? E saber o que a gente quer não é uma coisa fácil, não, sabe? É um negócio que demanda tempo, demanda energia. Às vezes você acha que você sabe o que você quer, e você encontra o que você quer e você fala, não era isso não, eu estava enganada. E às vezes o caminho mais simples, assim, se você é uma das pessoas que está pensando, mas eu não sei nem por onde começar, é você traçar o que você não quer. Quais são as características que você não quer ter? Quais são as características das pessoas ao seu redor que você não quer conviver? A partir daí, você já vai conseguir, por exemplo, enxergar, fulana é minha amiga, mas ela é, sei lá, falsa. Eu não quero ser falsa. E eu não quero conviver com uma pessoa que é falsa. E daí para frente vai para ação. O que eu preciso fazer? Eu vou dar uma afastada e vou procurar uma pessoa que é, no mínimo, menos falsa que essa. E aí a gente vai.
É engraçado, eu estou aqui pensando, né? Você falando da história de saber falar não, né? Eu acho que, falando um pouco do egoísmo também, que em algum momento a gente vai ser, e assim, que é sempre com honestidade, né? Acho que isso é o mais importante. Acho que para nós aqui três, né? Ficou muito claro que a gente compartilha dessa mesma, enfim, desse mesmo pensamento. Mas eu lembro uma vez que a Bruna estava se separando de um namorado, ele gostava muito dela, e ela gostava muito dele, mas ela se apaixonou por um outro cara, e ela falou, mãe, agora como eu vou fazer, né? Que coisa, puxa vida, eu não queria fazer ele sofrer, eu não queria que ele ficasse triste. Eu falei, minha filha, é o seguinte, você não está fazendo nada contra ele, você está fazendo por você. É muito diferente. Você não vai sair do relacionamento e se apaixonou por outro de propósito para ferrar com ele e ficar triste. Não. Aconteceu, você se apaixonou por outra pessoa. O que não é legal é ele não saber que você se apaixonou por outra pessoa. O se apaixonar por outra pessoa acontece. Então, é por você, não é contra ninguém. Então, quando te passar pela sua cabeça, né, meninas aí todas, puxa vida, mas vai parecer... Não, né? É por mim? O que é por mim? Eu preciso, então, amadurecer e também ter a paciência, né, para amadurecer. Senão é como você falou, Tati. Eu não sei nem por onde começar e agora. Elas vão ficar loucas aí com o papel na mão sem saber muito... Não, calma que vem, calma que as coisas aparecem, né, Déia? Você que convive tanto sabe, né? Total, super aparecem. Na hora que você senta para pensar, talvez seja aquele branco absurdo, mas só o fato de você ter se proposto a pensar no teu inconsciente, né? Meninas, a gente falou sobre inconsciente aí com relações simplificadas, ele tá lá processando aquele exercício que você começou, né? Então, o começar a pensar, se propor a começar a pensar já ajuda a trazer alguns pensamentos que eu acho muito legais. Tati, além dessa reflexão, qual mais reflexão você acha que elas podem fazer agora com os educadores na sala? Mas, gente, eu acho que outro jeito aí, enquanto a Déia e a Renata estavam falando, que eu fiquei pensando, é de você pensar quais são as características que você tem agora que você quer levar para o mundo lá fora e quais são as características que você já reconhece em você agora que você não quer levar para o mundo lá fora. E aí, se você acreditar que você não sabe traçar muitas características, olha para a amiguinha do lado em silêncio, assim, só olha mentalmente, não precisa realmente olhar, sabe? Aquele negócio, seu crush está vindo, finja normalidade. Naturalidade. Né? Naturalidade. Tipo, só pensa, não precisa ficar encarando. E tenta traçar quais são as características dela que você quer levar para frente, então. Quais são as características dela com as quais você se reconhece e que você quer abrir mão ou quer manter ou que você quer que ela te ajude a criar. Às vezes você pergunta, nossa, você é uma pessoa muito criativa. Como que você chegou nesse ponto de ser criativa? Assim? Como que você... E, gente, a gente aprende escutando mesmo. Não tem outro jeito. Então, estabelecer esses diálogos que são mais profundos, no sentido de que você vai fazer com que a outra pessoa pare para pensar como que ela chegou naquele lugar que ela está, às vezes nem ela nunca pensou. E aí você faz isso, é isso que vai transformando a gente aos pouquinhos, assim, sabe? Então, e aí vou te falar, eu acredito piamente que quanto mais você conhece sobre você e sobre as suas características, mais fácil fica você falar sobre a sua sexualidade com uma outra pessoa, seja para informá-la sobre a sua sexualidade, ou para informar que você está com um namorado novo, ou como a Renata falou sobre a Bruna, é sua filha, né? Isso. Sobre a Bruna, de tipo, mãe, eu tô nesse dilema aqui, como é que eu faço? Vai ficando mais fácil você compartilhar esse dilema com as suas amigas, os dilemas que você está vivendo, sentar para falar sobre o sexo, não sentar, né, gente? A gente já combinou que se for para sentar, é depois de ter sentado, não sei se vocês me entenderem, é exatamente isso. Então, mas é isso, vai ficando mais simples, vai ficar mais fácil, porque você vai fazendo isso tão cotidianamente que na hora que você vê, nossa, falei, nem sabia que eu conseguia falar sobre isso. Não, total, né? Eu acho que, putz, que papo incrível. Como eu falei antes, né? Eu sou fãzaça da Tati há muitos anos, apoio ela no canal, porque a gente tem que apoiar
todos os profissionais independentes, criadores de conteúdo. Vocês viram que eu já entrei na mente da Andréia, ela já está com o discurso pronto. Pronto, maravilhoso. Mas é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Tem que tipo, ajudar a gente que produz conteúdo diferente, que não tem lugar aí, né? Para apoiar mesmo, para que esses conteúdos continuem acontecendo na internet. E meninas, se vocês tiverem qualquer pergunta para a Tati, escrevam ou deem depoimento em áudio, né? Falem com a Deia no Chiquinha Gonzaga e com o Rodney e com a Elaine no Bom Retiro. Isso também vai para o Cerqueira César, no interior de São Paulo. Então, Tati, eu não sei como te agradecer, porque eu sei que a tua agenda é enlouquecedora de coisa, com aulas, com 1000 vídeos, e trazer esse conhecimento de um jeito tão jovem, tão próximo, né, de um bate-papo de amigas mesmo. Para as meninas é fantástico, maravilhoso, eu não tenho como agradecer. Quase te cortei no meio do seu discurso, na hora que você falou jovem, eu falei, para mim já tá bom, já é isso que eu queria. Mas não foi por isso que eu te cortei, não, na verdade, que eu queria te cortar, não. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, pelo trabalho que vocês fazem, pela proximidade que vocês conseguiram com as meninas, pela credibilidade, pelo afeto e todas as coisas. Meninas, eu quero dizer para vocês que estamos aqui, quando vocês forem para o mundo lá fora, meu @é Acidez Feminina, eu leio os inbox, estou à disposição, vamos trocar ideia, vamos crescer junto, vamos fazer a coisa funcionar. E não se esqueçam de compartilhar aí com o pessoal, mandar para a gente áudio, carta, o que vocês acharem melhor, contando qual foi a parte que você se identificou. Foi na hora da masturbação que você ficou, oh, meu Deus, eu me identifiquei muito. Ou foi na hora do parceiro que mandou tirar o short curto. Conta pra gente, porque às vezes com o seu relato outras pessoas vão se identificar e com isso a gente cresce a rede de apoio, de contato, sabe? Mas, Andréia, eu que agradeço demais. Renata, o papo foi maravilhoso, eu gostei muito. Vamos marcar para a semana que vem de novo, mesmo horário. Quero, tô afim. Regadas a vinho, né? Regadas a vinho. E, gente, eu acho que uma coisa super importante, né? Sexo é uma coisa natural, não é feio, né? É natural, faz parte da vida de todo ser humano, dos animais, de tudo, né? E a gente precisa falar, a gente precisa saber, a gente precisa entender, a gente precisa se entender, se conhecer. Eu acho que adorei, Tati, já era sua fã. Desde sempre, né? Tá 10 anos aí mostrando que a gente tem muito conteúdo dos bons, né, Deia, para disseminar, e a gente tem que ser entusiasta mesmo de quem tem coragem de sair ali de um certo conforto e meter as caras para gerar conteúdo, né? Porque tá todo mundo precisando e compartilhando, e é muito bom. Adorei, amei. Meninas, aquele beijo enorme para vocês. Então, mandem as cartinhas, que a gente vai mandar tudo para Tati, que ela lê mesmo todas as mensagens, ela leu a minha, então, assim, ela lê mesmo. E educadores e servidores que estão aí com elas, muito obrigada. Hoje vai ser uma reflexão e tanto aí, hein, galera? Porque falar de sexo, relacionamentos abusivos, eu acho que tem bastante coisa aí para vocês conversarem com as meninas na sala, e se precisarem, né, vocês sabem, eu não tenho como agradecer vocês, porque toda a doideira que a gente tem, vocês colocam em prática e nos apoiam. Então, muito obrigada, gente, muito obrigada, meninas, e, até o próximo vídeo, e eu não vejo a hora de estar aí com vocês, poder abraçar, morrendo de saudade. É isso, gente, maravilhoso!